pudesse colocar de pé, que nós realizamos a primeira leitura das Escrituras, com todos de pé. Lucas capítulo 12, do verso 13 ao 21. Alguém no meio da multidão disse a Jesus, lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem que me designou juiz ou árbitro entre vocês? Quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, bebe e alegres. Verso 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Feche os teus olhos. Nós vamos orar nesse momento, mas eu quero que você desfrute de alguns segundos, um instante de silêncio nesse momento, para você ir refletindo, deixando as coisas se acalmar na sua mente. Senhor, nós queremos te agradecer pela alegria de viver em comunidade, Pai. Nós dependemos de Ti, mas nós precisamos uns dos outros, Pai. O Seu nome é glorificado, o Teu Filho é testemunhado quando nós nos relacionamos, servimos uns aos outros, amamos uns aos outros, abençoamos uns aos outros. Pai, eu te peço nessa manhã, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nos ensina os passos de Jesus, nessa área tão desafiadora para todos nós, Pai. Todos nós somos cercados de necessidades, de alvos, de sonhos, de insatisfações, numa área que a Tua própria palavra atribui importância, e nós não queremos ser irresponsáveis. Nós entendemos, Pai, que existe um lugar do dinheiro na adoração. Então, Pai, nós estamos aqui com os corações expostos, que queremos ser bons mordomos dos recursos que o Senhor tem disponibilizado para nós. Nos limpa, Pai, de toda a raiz de ganância, nos limpa, Senhor, dos pensamentos, sentimentos vaidosos, que nós possamos compreender o caráter de contentamento que havia em Jesus, nos discípulos de Jesus, em determinados momentos, e que a gente possa compreender, Senhor, não de maneira legalista, mas de maneira graciosa, o manejo dos bens aqui nessa terra. E Pai, sobretudo, nós queremos ser comunicantes das Tuas riquezas, assim como o Senhor manifestou a si mesmo por meio de generosidade, dando o Seu Filho, que nós possamos, Senhor, como a Ti, sermos doadores do melhor que nós temos. Fala conosco nessa manhã em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. Bom, para que nós possamos desenvolver um caminho bacana nessa mensagem, eu acredito que nós vamos ter que passar. Eu penso que o ideal seja que nós passemos primeiro em algumas questões que são dúvidas correntes acerca da vida de Jesus. E eu acredito que em menos de 10 minutos eu consigo resolver, equalizar essa questão.
acerca da vida de Jesus aqui na terra, para que nós possamos então progredir para algumas orientações e mensagens de sabedorias mais práticas. E a primeira questão, irmãos, envolve justamente uma dúvida que muitas pessoas carregam acerca da vida de Jesus aqui na terra. Eu gosto muito da fala do reverendo Luiz Saião, um dos maiores teólogos vivos aqui no Brasil, uma sumidade. E o Saião, ele sempre do jeito didático de ensinar, ele coloca em perspectiva 3 possibilidades, né? Uma é a possibilidade, vamos dizer assim, de uma perspectiva miserável, ou a mentalidade da pobreza extrema. No sentido de que, olha, eu tenho que me desfazer de todas as coisas, eu vou ser um ascético, né? Seria a melhor expressão, seguir o ascetismo, me desapegar de todas as coisas em absoluto, e não é uma questão apenas de viver no mínimo, é não considerar nem as pessoas que estão à minha volta, e considerar todo o bem e toda a matéria que há no mundo como um mal por si só. Isso não tem nem base nas escrituras, irmãos, amém? Mas existem pessoas que cultivam esse tipo de mentalidade, fazem votos de pobreza bem desequilibrados e por vezes colocam a própria família em situações desnecessárias, desgastantes. Isso é um extremo. Existe um outro extremo, e talvez esse seja mais popular no nosso país, que é a conhecida teologia da prosperidade, que causou e tem causado muitos malefícios no que diz respeito à mentalidade do brasileiro. Nós somos, vamos dizer assim, sociologicamente falando, um país de terceiro mundo. Um país que, recentemente eu tomei conhecimento disso e eu nem tinha noção, que tem uma área de saneamento básico coberta menor do que a Índia. Então, nós temos vários problemas estruturais no nosso país, nós temos aí pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, e em muitos locais periféricos do Brasil, as promessas da teologia da prosperidade iludem as pessoas, são como iscas, e fazem com que essas pessoas que já são empobrecidas fiquem mais pobres ainda, numa promessa de troca com Deus. Então são extremos, uma mentalidade de pobreza existencial, que não consegue entender a sabedoria que há no manejo das coisas dessa terra. O outro extremo, que fica criando essa ilusão a partir de distorções bíblicas, de que você vai enriquecer a qualquer custo, de que basta você seguir esse espaço e certamente você se tornará um milionário, que a vontade de Deus é que todo mundo seja milionário. Essas falas, elas iludem, elas enfeitiçam as pessoas. E na maioria das vezes, nas propostas da teologia da prosperidade, Cristo não é o fim, Cristo é o meio para um fim. Ele é uma etapa para que eu desfrute das conquistas que eu defini que são importantes para a minha vida. Cristo vira um mero instrumento. E eu tenho para mim que muito dessa mensagem responde do porquê é que muitas pessoas se sentem desesperançosas no que diz respeito à igreja evangélica brasileira de maneira geral. Porque isso responde a mais de 60% a 65% do que tem sido pregado nos púlpitos do Brasil, estatisticamente falando. Essa associação direta. E muitas das vezes práticas espirituais, disciplinas espirituais são colocadas como elemento de troca. Do tipo, olha, dizime, porque se você não dizimar, o gafanhoto malvadão vai invadir a sua casa. Então se você não dizimar, você vai ser amaldiçoado. Mas se você dizimar, olha, aí com toda certeza vai destravar tudo na sua vida. Desbloquear, destravar, geralmente são as palavras, né? E aí vai desbloquear e você vai ser muito rico, você vai ser muito próspero. E aí a cena se repete. E aí você tem milhares de pessoas que são enganadas dessa maneira, completamente enganadas. Mas no meio disso tudo, você às vezes tem um testemunho. Aquele testemunho ele é pinçado e é colocado para todo mundo ver. E aí você se questiona, talvez eu não tive fé suficiente como aquela pessoa, por isso as coisas não aconteceram. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é um extremo, isso é terrível. E acaba subvertendo um bem, que é o quê? Um elemento de adoração. Existe lugar para o dinheiro na adoração. Quando ofertamos, dizimamos, somos generosos, abençoamos os nossos familiares, amigos, pessoas que não são da igreja e também participamos da obra do Senhor, da igreja que você congrega. Isso é um bem. Mas quando isso é colocado como um elemento de troca, você está distorcendo, deixa de ser cristianismo. Agora, existe um outro caminho, e é a perspectiva da mordomia. Repete comigo, mordomia. Onde eu reconheço os bens. Eu reconheço que existem pessoas que prosperarão financeiramente de uma maneira muito além do que às vezes é uma realidade comum, a realidade média. E reconheço isso. Mas reconheço também que independente se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, eu fui chamado para não ser definido pela quantidade de bens que eu tenho. Mas a minha definição parte de Cristo, do sacrifício de Cristo. E Ele incute sobre mim responsabilidade para gerir os bens que me foram confiados. Para deixar muito claro, e nem é o alvo da mensagem, a maneira número 1 de se fazer dinheiro, segundo as Escrituras, é trabalhando. Amém, irmãos? É trabalhando.
E a Bíblia vai trazer para nós um caminho de sabedoria. E esse caminho de sabedoria, ele muito provavelmente vai te levar a caminhos onde você vai conseguir gerir a sua vida financeira de uma maneira muito mais satisfatória. Amém? O ponto central é, dinheiro, recurso financeiro, quantitativamente falando, não é necessariamente um definidor nem de santidade e nem do amor de Deus. Pessoas pensam isso. Porque aquela pessoa enriqueceu, então talvez ela seja mais amada por Deus. Porque aquela pessoa, ela faz isso e aquilo, talvez ela seja mais santificada do que eu. Por isso ela prosperou financeiramente. E nós vamos ter exemplos na Bíblia de pessoas que, sim, prosperaram financeiramente seguindo princípios, e pessoas que, seguindo princípios, elas não tiveram como marco na vida delas a prosperidade financeira. Amém, irmãos? Dito isso, muita teologia da prosperidade, ela tenta se utilizar de textos fora de contexto, acerca de Jesus, para validar um ideal de vida milionária. Como quem diz, Jesus aqui na terra, ele não era pobre não, ele era milionário. É você que está lendo a Bíblia errado. Então eu vou desfazer isso rapidinho, ok? Então o primeiro ponto que algumas pessoas colocam, que Jesus, no caso José e Maria, seus pais, eles receberam ouro, incenso e mirra. E porque receberam ouro, incenso e mirra, isso teria ali uma grande quantidade. E se você ainda fala que eram 3 reis magos, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não diz que eram 3. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas haviam ali reis magos, e eles entregaram ali ouro, incenso e mirra. Um tempo depois do nascimento de Jesus, chegou essas benesses, e sim, elas tinham muito valor. No entanto, você não pode esquecer que a palavra de Deus diz que eles migraram para o Egito por conta da grande perseguição. E tudo leva a crer que muito desse recurso foi utilizado para essa migração, para esse tempo de vivência lá no Egito. E a Bíblia nada fala que a família de Jesus se desenvolveu financeiramente, absurdamente, por conta de ouro, incenso e mirra. Um outro argumento que é muito utilizado é dizer que Jesus era descendente de Davi. Então, e de fato ele era da descendência de Davi, e por ser da descendência de Davi, isso seria uma descendência da realeza. Então, olha só, se ele era da descendência da realeza, logo ele era então milionário e rico. E aí, meu irmão, é necessário recorrer a alguns livros que não estão, pelo menos na Bíblia protestante, em especial os livros de 1ª e 2ª Macabeus, que estão inseridos aí na Igreja Católica Romana, que vai dar para nós um pouquinho de noção do que é que aconteceu entre ali o período pós-Zacarias e até o nascimento de Jesus. E nesse período nós vamos perceber que há uma mudança de dinastias. A descendência davídica, ou a descendência de Davi, ela vai perdendo todo o seu poderio. Até aquele momento, até a revolta dos Macabeus, ok, ser da descendência de Davi iria lhe garantir uma posição, vamos dizer, pelo menos favorável na sociedade. Mas naquele tempo não. Fato é que quem persegue Jesus? Herodes o Grande. E depois a dinastia de Herodes. E eles eram o quê? Edomitas, irmãos. Não tem nada a ver com a descendência de Davi. Certo? Então não é minimamente aceitável que isso fosse um tipo de argumento. Olha, Jesus ele era completamente milionário, completamente rico, porque ele era da descendência de Davi, por que não? Não vou entrar aqui em quais eram os povos que assumiram ali pós-revolta dos Macabeus, mas naquele período de mais ou menos 400 anos que você tem, é uma mudança ali de foco na realeza. Amém, irmãos? Até a esposa de Herodes não segue a descendência de Davi, ela segue uma outra descendência que era da dinastia prévia, a dinastia Hasmoneia, mas não vem ao caso falar sobre isso. Outro ponto, que esse é muito comum, as pessoas falarem que porque José procurou estalagens para o nascimento de Jesus, então significa então que ele tinha recurso para ir a hotéis da época e pagar com esses recursos a estadia de Jesus, mas como eles estavam cheios, ele então teve que recorrer a um estábulo para que Jesus nascesse. Ok, eu diria que isso seria até uma possibilidade. Olha, José, ele tinha esse recurso, mas ele estava tudo lotado, estava em período de recenseamento, a Bíblia diz, e ele não encontra. No entanto, irmãos, tem uma outra questão. Lá em Lucas capítulo 2, dos versos 22 a 24, vai falar de um ritual de purificação que Maria, mãe de Jesus, tem que se submeter, segundo a lei judaica. Toda mulher que dava à luz ao seu filho, depois de determinados dias, ela precisava se purificar, fazer um banho de purificação. E esse ritual de purificação, ele envolvia o sacrifício de animais. Qual animal deveria ser sacrificado pela lei mosaica? Um cordeiro. Só que quando a família era muito, muito pobre, ela não tinha um cordeiro. O que era possível que essa família ofertasse? Um casal de rolinhas ou de pombinhas. E o que é que eles ofertaram? Um casal de rolinhas. Está em Lucas capítulo 2, verso 22 e 24. Ou seja, indubitavelmente, eles não eram uma família abastada. Aí outros dizem assim, não, mas veja bem, carpintaria é uma profissão que na época
é semelhante ao cara trabalhar na Bolsa de Valores. Isso é mentira, irmão, amém? Mentira. Primeiro que a gente tem um problema com a própria palavra, no que diz respeito à profissão de Jesus, que é a expressão tecton no grego. Algumas Bíblias traduzem por carpintaria, mas não dá nem para ter uma precisão histórica de que tecton significava carpinteiro. Poderia significar carpinteiro, poderia significar pedreiro, poderia significar alguém que trabalhava com obra, amém? Não tem uma definição. Até alguns livros de teologia, eles nem trazem uma tradução para tecton, eles só colocam, Jesus era tecton, pronto. Ou seja, ele estava envolvido a obra. Pela região que Jesus nasceu e desenvolveu, que é Nazaré, ele foi encontrado. E pelo tipo de trabalho que ele cultivava, que eram trabalhos manuais, meu irmão, mas não tem a menor possibilidade histórica de que ele fosse de uma família rica. Amém, irmãos? Jóia. E aí tem mais um outro argumento, que esse também é um tanto comum, que diz respeito aos romanos disputarem a túnica de Jesus. E talvez esse seja um argumento que pode colocar um ponto de interrogação, não desfaz os demais argumentos, mas é porque realmente aquela disputa pela túnica de Jesus, aquele tipo de túnica que Jesus carregava e que os romanos disputaram, ela tinha sim um valor. Ela apontava sim para uma pessoa que poderia vir a ser a realeza. Só que esse texto, quando ele é apontado, ele não está direcionando para essa questão, mas ele está direcionando para um cumprimento profético. Salmos 22 falava sobre a disputa pelas vestes daquele que viria a morrer e padecer, que é Jesus Cristo. Salmos 22 é um salmo messiânico. Salmos 22 começa com: Deus meu, por que me desamparaste? Então é o cumprimento de um salmo. Então a disputa da túnica não remete a um tipo de validação econômica de Jesus. E por que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque alguns tentam se utilizar, olha, está vendo, não, Jesus morava na praia. Ok, irmãos, morar na praia não significa que você é uma pessoa abastada. As civilizações estavam em desenvolvimento naquela época do Oriente Médio Antigo, então era natural que as casas se desenvolvessem cada vez mais próximas da onde você tinha água. Amém? Pela prática do cultivo de trabalhos manuais. O que eu estou querendo dizer com isso? Utilizar Jesus como uma referência de, olha, você tem que ser milionário, porque Jesus já era milionário, e Jesus tinha um tesoureiro. Já viu pobre ter tesoureiro? Jesus tinha um tesoureiro. Era dinheiro demais, meu Deus do céu. Não faça isso. A tesouraria, e ainda o tesoureiro era bandido, tinha mais essa, irmão, hein? Que era ocupada por Judas, era para que houvesse manejo dos bens e chegasse aos vulneráveis. E nós vamos ter diversas pessoas que ofertavam no ministério de Jesus. Isso demonstra que a vida dele era condicionada à manutenção das ofertas, fisicamente falando. Nós tínhamos pessoas de diversos segmentos da sociedade, homens e mulheres, que ofertavam sistematicamente no ministério de Jesus. Agora, o que vinha para Jesus, ele era distribuído. E por que é importante falar sobre isso, meu irmão? A ideia aqui não é a gente falar sobre, então, o caminho certo para ser santo é ser pobre. Não, o caminho certo é, sendo como Jesus, ser contente. Repete comigo, contentamento. Se nós pudéssemos trazer algumas definições de maneira geral, eu não vou assim colocar definições para que você anote nesse momento, posso disponibilizar depois, porque é uma sequência de questões. Mas se a gente pudesse vincular conceitos à modéstia, eu trabalharia da seguinte maneira. Modéstia envolve você não ser escravo das riquezas materiais. O modesto é aquele que é pleno por ser quem ele é. O modesto, ele é contente com o que tem. Ele discerne o lugar da riqueza na missão. Vou falar de novo, isso aqui é muito importante. A pessoa modesta não é porque ela não tem nada, mas é porque ela discerne bem o lugar da riqueza na missão. Quando nós falamos sobre o manejo das finanças nas nossas vidas, nós não podemos perder de vista que nós estamos debaixo de um grande guarda-chuva, ou pelo menos deveríamos estar, chamado teologia da missão. Nós estamos debaixo de uma missão, e uma missão que Deus não atribuiu exclusivamente a você, é uma missão que o próprio Deus iniciou. E Ele te convida, é a missão divina, a participar também dessa missão. Os recursos que chegam, o seu desenvolvimento em vida, tendo você muitos bens ou poucos bens, ele deve estar imbuído, ele deve estar conectado, sujeito a uma perspectiva missional. Estou inserido em uma missão. Se eu não me vejo dentro de uma missão, se eu não vejo a minha vocação dentro de uma missão, se eu não vejo minhas habilidades dentro de uma missão, se eu não vejo os recursos financeiros que chegam na minha mesa, chegam nas minhas mãos, debaixo de um senso de missão, fatalmente, esses recursos, eles vão assumir uma dianteira na minha vida, eles vão assumir a liderança da minha vida, eles vão se tornar um guia das minhas decisões. Amém, irmãos? Muito bem. Então, nós vamos ver em Jesus que
Jesus não fazia dos bens que chegavam para ele a sua missão, mas os bens que chegavam, mediante as diversas ofertas, serviam a missão. E por último, o modesto é alguém livre para ser um abençoador. Quando falamos sobre contentamento, irmãos, eu tenho para mim que é um dos temas mais difíceis, pelo menos eu tenho para mim, um dos temas mais difíceis de se lidar na atualidade. Eu estou buscando me dedicar a compreender melhor esse conceito, isso vai levar alguns anos ainda, mas eu diria que é um dos temas mais desafiadores, entender o que é contentamento nos dias atuais. Mas se a gente pudesse pincelar um pouquinho a ideia de contentamento, eu diria que ele envolve uma ausência de angústia diante das escolhas da vida. A quantidade de opções que nós temos hoje, nos diversos cenários que nós somos inseridos, gera em nós uma angústia, uma insatisfação. Aquilo que nós desejamos e conseguimos conquistar, rapidamente perde o seu lugar de valor, porque já existe uma outra coisa na fila que nós queremos mais. Ao que me parece, o estar contente com todas as coisas não é uma negação dos meus desejos. Estar contente em todo o tempo não é um tipo de cegueira em relação a situações que me convidam a querer mais. Eu acho que faz parte da natureza do ser humano o querer, o desejar. E até ambicionar questões materiais. Mas quando essas coisas tomam o nosso lugar e roubam de nós a satisfação, a alegria, de momentos breves, de situações que materialmente têm valor ou não, aí nós temos um problema grave. Então, quando Paulo começa a trabalhar a ideia do amor ao dinheiro, sendo a raiz de todos os males, a ideia de Paulo não é assim, olha, veja bem, não seja rico, seja pobre. A ideia de Paulo é, não seja ganancioso, seja contente. Ali é um confronto não entre ter muito e ter nada, é um confronto entre como você lida com o bem que chega na sua mão. Amém, meus irmãos? Então o contente é aquele que maneja as opções e escolhas, sem ser tomado pela angústia da escolha. E dessa maneira não entra na rota da insatisfação. O contente, ele é satisfeito a partir de uma alegria diferente, ele compreende acúmulo como ofensa. O acúmulo do qual nós não atribuímos a ele significado, ele é ofensa, irmão. Ele é um tipo de ofensa, ofensa ao Senhor. E é possível que você seja um acumulador, materialmente falando, tendo pouco ou tendo muito, amém? O contente, ele vê beleza no pouco, e ele vê grandeza no muito. O contente não é o que rejeita o que é muito, a questão é que ele vê beleza no que é pouco, ele consegue encontrar satisfação e realização no que é pouco, e diante do que é muito, ele vê grandeza. Em que sentido? Potencial de missão, potencial de compartilhamento. Jesus, nesse texto que nós lemos de maneira primária, é interessante porque o texto que nós lemos começa assim: alguém da multidão lhe disse, Jesus estava ensinando, e era um ensino muito duro acerca de hipocrisia. Hipocrisia deriva de uma palavra que diz respeito a ter máscaras. Então ele estava questionando as máscaras que os religiosos utilizavam naquele tempo, em diversas questões. E aí, em determinado momento, alguém se levanta e faz uma pergunta acerca de herança. Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E aí Jesus vai dizer assim, olha, quem me designou juiz, etc. E vai então trazer uma advertência seguida de uma parábola. Atenção, irmãos, parábola é uma ilustração, é uma história, ok? É uma história que vai te ensinar algo. Então a ideia não é olhar para a história e ficar tentando fazer uma relação ou uma conexão, palavra por palavra, de causa e efeito da parábola. Você tem que tirar a lição da parábola. Amém, irmãos? Tem pessoas que forçam o texto, aí quer ficar encontrando símbolos e significados. Quando é uma parábola, é uma parábola. Tem mais ou menos umas 40 nas escrituras. Uma parábola, uma história, uma ilustração apontando para o ensinamento. Então nós temos que abordar dessa maneira. Obrigado. E aí nessa parábola, ele vai demonstrar que havia um certo homem rico, certo? Que produziu muito bem. E ele pensa consigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar. Ele está falando de uma pessoa que tinha muito, mas queria mais. E aí, querendo mais, ele pensa em construir uma estrutura para comportar tudo o mais que ele viesse a ter. E Jesus confronta isso. Irmãos, é importante a gente fazer um equilíbrio ao ouvir essa mensagem, porque talvez você comece a questionar, puxa, então eu não posso investir, eu não posso ter uma poupança, eu não posso crescer financeiramente, tendo imóveis. A questão não é essa.
a advertência da ganância e da avareza, ela não está focalizada apenas em quem hoje tem posses. Ela é uma mensagem para todos. A pessoa que hoje não tem muitos bens, ela não está livre da possibilidade de ser uma pessoa gananciosa e avarenta. A mensagem do contentamento, ela não é apenas para a pessoa que tem muitas posses, mas é também para a pessoa que não tem posse alguma. Nós somos modelados por um ritmo de vida que, tendo muito ou tendo pouco, nós temos dificuldade de estar satisfeitos, nós temos dificuldade de valorizar o momento. Nós estamos numa geração que registra o momento, mas muitas das vezes não percebe o momento, não sente o momento, não vive o momento. Nós vivemos numa geração onde as situações que vivemos, ou o bem que nós temos, parece ter muito mais razão de ser por ser um troféu na vida, ou seja, um elemento de conquista, do que ser uma cena do qual eu pude desfrutar de um bem inimaginável, imensurável, com pessoas. A gente vive numa geração onde nós estamos ocupados demais, vivendo para nós mesmos, e tentando suprir as carências relacionais com questões materiais. O dinheiro é, sem dúvida, o Deus mais adorado no mundo. Independente do modelo econômico que você imagine. Então, Jesus ele vai dizer da seguinte maneira: olha, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Mais uma vez, a ideia aqui não é de você, puxa, então, seja um responsável, porque o próprio Jesus, capítulos adiante, vai falar assim: olha, se você for fazer uma construção, faça os cálculos. O que é isso? Prudência, sobriedade, faça um bom manejo. Amém, irmãos? Ok? Ele vai falar de diversas situações onde você vai deslocar. Existiam pessoas ricas que caminharam com Jesus. Existiam pessoas que eram ricas, mas eram tomadas por ganância e foram corrigidas por Jesus. Haviam pessoas que não eram ricas materialmente falando, mas eram pessoas que estavam sendo tomadas pelo desejo da fama, pela competição e etc. E foram repreendidas por Jesus. Então é uma espécie de lente de aumento aqui na questão. Ele está ampliando a visão. E está demonstrando, olha, você não consegue sustentar a sua própria vida. Todo o recurso do mundo que você pode vir a ter um dia, ele não consegue garantir a sua existência, porque todos nós dependemos do Senhor, o nosso fôlego vem do Senhor. A crítica não é então simplesmente a ter ou não ter. A crítica de Jesus e também de Paulo e também de Provérbios é especialmente de você olhar para aquilo que você tem e depositar a garantia da sua vida, a esperança da sua vida, a alegria da sua vida, o compromisso da sua vida. É aquele velho termômetro financeiro da casa. Muito dinheiro, está todo mundo feliz. Pouco dinheiro, está todo mundo revoltado. Muito dinheiro, estamos contando piadas sem graça e está todo mundo se divertindo. Pouco dinheiro, está todo mundo desesperado, brigando, pensando em separar. Isso é ser governado pelas finanças. Se o termômetro da sua alegria, da sua satisfação, da sua paz está vinculado a questões materiais, isso é uma forma de incredulidade. E a resposta a isso, então, não é simplesmente, não, então agora eu vou mendigar na rua. Não, a ideia não é essa. A ideia é você parar um pouquinho e falar assim: peraí, eu fui criado por quem? Quem é que sustenta a minha vida? E qual a razão de eu ter o que eu tenho? E de repente mudar algumas perguntas. Ao invés de ficar sempre se perguntando o que eu posso ter mais, de repente colocar algumas perguntas do tipo: de repente eu posso ter menos. Eu vou ler uma sequência aqui de provérbios, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, amém? Provérbios 15:16 diz assim: é melhor ter pouco com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Amém? É melhor ter pouco com o temor do Senhor. Ele não está absolutizando, tenha pouco. Ele está dizendo, é melhor, diga, é melhor. Em que sentido? Vamos colocar de maneira prática. Há pessoas que pensam que a realização da vida delas, a satisfação, agora ficarei confortável, está vinculada a uma questão financeira. Irmãos, eu não estou deslegitimando o desconforto de você estar enfrentando uma questão financeira. Amém, irmãos? Poxa, passamos por pandemia todos juntos, tendo perdas de pessoas que nós queremos, mas também testemunhamos várias pessoas padecendo financeiramente. Terrível isso. Não estamos falando de pessoas irresponsáveis, falando de pessoas que foram acometidas por um mal maior.
Então, é claro que é desconfortável. E se você não sente o desconforto de estar com a vida desregrada financeiramente, também há algo de errado. Isso é um desequilíbrio. Porque nós podemos glorificar a Deus com o manejo das nossas finanças. Amém, irmãos? Agora, se o ter vem a ferir o meu temor, eu preciso questionar. Provérbios 16:8, capítulo seguinte. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Talvez esse texto aqui deveria ser feito 700 outdoors e colocado em todo o país, né? Especialmente em Brasília. Aleluia, amém. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Não se engane, irmãos. O Brasil tem um problema estrutural no que diz respeito à desonestidade. Os representantes que nós muitas das vezes nos envergonhamos de ter, eles nada mais são do que um substrato da sociedade, eles saem da própria sociedade. Nós temos um problema estrutural, de microcorrupções para sistemas inteiros que são corruptos e corrompem os outros. E é claro, é óbvio que existe aí uma questão de proporção. Uma pessoa que rouba uma bala é diferente de uma pessoa que rouba um banco. É óbvio, ninguém é insensato de falar que é a mesma coisa. No entanto, existe uma normalização de processos onde eu tento tirar vantagem a todo custo. E infelizmente, irmãos, eu falo isso com dor no coração, é emblemático no nosso país. É emblemático. Dói, dá vergonha. Seja de furar fila, é sempre buscando vantagem. Essa disposição da vantagem, ela é uma falta de retidão. Essa disposição de querer sempre vantagem, é o quê? Uma sedução por atos corruptos. É a oportunidade cruzando com a necessidade, a teoria da corrupção. É o momento onde o seu caráter é provado, onde o seu testemunho vai ser colocado. E se você está em Cristo, você não parte do pressuposto, alguém está vendo. Você parte da certeza, Deus está vendo. Amém, irmãos? É melhor ter pouco com retidão, do que muito. Eu sei, irmãos, tem pessoas, você pode pensar assim, pô, mas será que esse cara põe a cabeça no travesseiro e dorme à noite? Dorme, irmão. O traficante dorme. O bandido dorme. O político corrupto dorme. Então durma, amém? Se a questão é essa, dorme. Que com certeza eles estão dormindo. Mas eles nem se incomodam, irmãos. Existe um nível de corrupção interior, de trevas interior, onde você sistematicamente produz o mal para o outro, obtém vantagem do outro, ignora o outro, que você vai se tornando completamente insensível e insensato, ao ponto de colocar a sua família na reta, desde que você não seja prejudicado. Então isso assim, é a situação deplorável do ser humano. Então não utilize essa régua para com você. A nossa régua, a referência é Cristo, meu irmão, amém? Provérbios 17:1, melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então quer dizer que se eu tenho uma casa com banquete vai ter briga? Não é isso que o texto está falando. Ele está fazendo de maneira sábia, ok? De maneira sábia, fazendo contrastes, colocando situações extremas, contrastando essas situações e demonstrando para você o caminho da sabedoria, o caminho da santidade, a certeza do amor e da prosperidade de Deus. Não é ter muitas coisas, porque se você tem todas essas coisas, mas você tem uma desordem, uma confusão em casa, isso demonstra que o Deus ao qual você serve não é o Senhor. Amém, irmãos? Ele está fazendo contrastes. Provérbios 22:1, a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Talvez na nossa sociedade moderna a gente poderia responder assim, o que mais tem valor na sociedade é dinheiro. Para a Bíblia não. Provérbios começa destacando que a sabedoria, ela é mais valiosa do que a prata e o ouro. Se estamos em Cristo, a nossa maneira de avaliar o que tem valor muda. Muda. Isso não significa que os recursos financeiros não sejam importantes, não significa que nós não podemos buscar para ter esses recursos, não significa que você não pode ter ambições no que diz respeito à estrutura e finanças da sua vida, só que você, por estar em Cristo, você tem filtros e perguntas que você deve fazer. Amém, irmãos? Nós avaliamos os cenários, a possibilidade de corromper o nome,
a possibilidade de ferir a retidão, existe a menor possibilidade de que o testemunho de Cristo seja afetado. Então eu abro mão dessa vantagem. Se é uma vantagem para mim, mas que envergonha aquele que me salvou, qual o sentido nisso? Provérbios 30, verso 7. 2 coisas peço, que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Abre em Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Você está aprendendo alguma coisa, irmão? Glória a Deus. Eclesiastes 5, verso 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Lembrando, Eclesiastes é um livro de sabedoria também, com a característica literária do cinismo. Então você percebe um conteúdo ácido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dará tranquilidade para dormir. Amém, irmãos? Lembra da história inicial que eu citei do Rockefeller? Um homem muito abastado. Quanto mais para você então ficar confortável? Um pouquinho mais. E de pouco em pouco a gente vai sendo envolvido pelo desejo desequilibrado no que diz respeito às finanças. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. Antes que nós venhamos a ler esse texto, deixa marcadinho aí. Citar uma frase de John Piper. Inclusive quero recomendar no livro Em Busca de Deus, de John Piper, salvo engano, capítulo 8. É um capítulo dedicado a falar sobre a nossa relação com os recursos financeiros, carregado de sabedoria. Em determinado momento o Piper vai dizer, o dinheiro é perigoso. Se você tiver e depender disso, isso vai te matar. Se você não tiver e desejar de maneira desequilibrada, isso vai te matar. O dinheiro pode nos matar. Uma outra citação do nosso amigo e reverendo Paulo Borges Jr. A fé não é a certeza que minha pobreza será suprida. A fé é a certeza de que minha riqueza é para suprir. A fé não é usada para o que eu vou receber. A fé é para que eu, tendo a consciência do que já recebi, eu saiba o propósito do que eu recebi. Deus nos enriqueceu para sermos abençoadores. Vergonha não é não ter para mim. Vergonha é algo precisar de mim e eu não ter o que partilhar. Amém, irmãos? Muito bem. 1 Timóteo capítulo 6, eu disse verso 9. 1 Timóteo 6,6, desculpa. 1 Timóteo 6,6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Eu não gosto dessa tradução, que utiliza a expressão lucro. Por quê? A gente pensa em lucro, rapidamente a gente pensa no quê? Finanças, não é? Só que aqui ele está falando sobre um outro tipo de benefício. Ele está dizendo, a piedade, a prática da piedade com contentamento é grande fonte de lucro, de recompensa. Em que sentido? A defesa de Paulo aqui é o seguinte, quando você segue o caminho do Senhor, e você, por conta da graça do Senhor operando, aprende a ser contente, aprende a desfrutar de satisfação existencial, porque a presença dEle se faz presente na sua vida, isso é uma grande fonte de lucro, de alegria, de recompensa. Você se sente abastado. Essa expressão é importante, por quê? Nós lemos Lucas capítulo 12, e no último verso do que nós lemos, diz assim, aqueles ou aquele que é rico para com Deus. Repete comigo, rico para com Deus. Opa, Jesus fecha aquela parábola fazendo um adendo importante. Existe um tipo de riqueza que é testemunhada diante de Deus. E essa é uma boa pergunta de se fazer hoje. O que é ser rico para com Deus? De maneira inicial nós poderíamos dizer, ser rico para com Deus não é a mesma coisa que ser rico para com o mundo. Ser rico para com Deus não envolve então a nossa métrica habitual. A riqueza para com o Senhor, ela envolve outras questões. Ela envolve um outro tipo de vivência. Ela envolve um outro tipo de satisfação. E daí nasce o contentamento.
Daí nasce uma segurança, porque vem dele. É distinto. Então, peraí, Henrique. Mesmo que eu seja hoje pobre financeiramente falando, eu posso me entender como alguém rico para com Deus? É uma possibilidade. Agora, todo aquele a quem a Bíblia denomina rico, é convocado a participar dos atos de Deus no que diz respeito a abençoar os outros. Um grande autor brasileiro disse certa vez: todo aquele que diz, o pão nosso de cada dia, se oferece para ser a padaria de Deus. Porque se o pão é nosso, eu não sento à mesa para consumo. Eu consumindo, participo da partilha. Amém, irmãos? O rico é aquele, segundo as Escrituras, não que tem exclusivamente questões financeiras acumuladas, mas é alguém de uma métrica completamente distinta. O ter muito ou pouco bens não é o que define a sua própria riqueza, porque ele é rico para com Deus. Ele faz um tipo de acúmulo que não é tesouro terreno, é um tipo de acúmulo que é um tesouro celestial. Amém, irmãos? É uma métrica diferente, mas vamos terminar de ler o texto. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. John Piper diz no seu livro: o carro funerário não tem reboque. Amém, irmãos? Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Contentamento. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e muitos desejos controlados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. A perspectiva de Paulo é muito semelhante a de Jesus. Ele dá sequência ao que Jesus ensina, fazendo um contraste entre servir ao Senhor e servir a Mamon, que seria essa entidade das riquezas. Você está comigo, irmão? É o próprio Jesus que atribui a Mamon, ao dinheiro, esse caráter de senhorio. Olha, você só pode seguir a um desses dois senhores, ou ao Senhor ou ao dinheiro. Então eles são mutuamente exclusivos. Ou você segue um, ou você segue o outro. Seguir a um implica, objetivamente, não seguir o outro. E isso, irmãos, o caminho que você segue, não é um tema apenas para quem tem muito dinheiro. É para todos, irmãos. É para todos. A mensagem contrária à ganância, a mensagem contrária à ambição desenfreada, ela é uma mensagem para todos. Estamos continuamente lidando com processos financeiros e de bens materiais na nossa vida. Temos que admitir o desconforto de muitas das vezes. Temos de reconhecer que muitas das vezes somos vencidos por isso. Temos que reconhecer que muitas das vezes não conseguimos ver beleza no pouco. Temos que reconhecer que por vezes aquilo que deveria ser suficiente para nós é motivo de questionamento e murmuração. Por isso olhar primeiro para Jesus. E olhando para Jesus, era alguém que vindo de família pobre, que mesmo sendo abastecido com recursos financeiros, não era tomado pelas riquezas, porque ele atribuía a cada riqueza que chegava para ele significado. E aqui vem uma das últimas perguntas que eu quero fazer hoje para você. Você foi alcançado por Deus, você foi perdoado por Ele. Você foi eleito nele, salvo. Ele lhe abençoou com a paz dele. Ele te fez rico. Ele atribuiu a você uma riqueza existencial que dinheiro nenhum seria capaz de te colocar nesse patamar. Amém? Ele te fez rico. Paulo aos Coríntios vai dizer assim que Cristo, mesmo sendo rico, se fez pobre, para que agora nós, que éramos pobres, nos tornássemos ricos. Qual era o padrão de riqueza de Jesus? Ele é Deus, irmão. Ele é Deus. E ele simplesmente abre mão, ele contém a sua divindade, para caminhar entre nós. Convenhamos, irmãos, ele sendo Deus,
se fez em forma humana. Essa forma humana para um Deus é uma forma humilhada. Ele foi destituído, vamos dizer assim. Ele se destituiu numa posição humilhada. Essa era a pobreza de Jesus. Para que nós hoje, que éramos inimigos de Deus, filhos da ira, sem perdão, rebeldes, sem possibilidade de salvação, nós hoje pudéssemos ser salvos pela graça. Você pode dizer amém? Então, segundo as Escrituras, do ponto de vista espiritual e existencial, nós somos ricos. Aí a pergunta que eu te faço é: qual tipo de pobreza a sua riqueza supre? Percebe que há uma conexão com o senso de missão aqui. Então eu saio daquele estilo de vida onde eu estou sempre movido pelas carências. Eu olho o que me falta e só oro a Deus pelo que me falta. Aí eu mudo minha perspectiva. Eu olho para o que Deus fez em Cristo. Eu olho para a obra da cruz. Eu olho para o que eu era, para quem eu sou. E agora a minha disposição à oração não é que eu não possa pedir coisas. Amém, irmãos? É totalmente lícito. Mas a minha disposição em orar agora muda. Agora já não é mais a partir da falta. Agora é a partir da riqueza. Agora é a partir da certeza de quem eu sou, de quem eu estou. Você está aqui, meu irmão? O autor Randy Alcorn diz da seguinte maneira: contentamento é estar satisfeito em quem você está, com quem você é e com o que você tem. Aqueles que amam e servem a Jesus podem ser verdadeiramente contentes. Aqueles que amam e servem ao dinheiro jamais poderão ser. Vou ler de novo. Contentamento é estar satisfeito em quem você está. Aí eu pergunto, igreja, em quem você está? Diga Cristo Jesus. Então contentamento não é uma questão meramente material, ela é relacional. Eu estou nele. Amém. Com quem você é, quem ele te fez ser? E com o que você tem. Diante disso, irmãos, não nos resta outro caminho que não seja atribuir significado a tudo que chega nas suas mãos. Aqui nós temos pessoas de diversas classes sociais. Eu, como pastor, tenho a responsabilidade e também a alegria de poder conhecer muitas histórias aqui. Desde irmãos que neste exato momento, aqui dentro, estão crendo e lutando por um emprego. Pessoas que com a graça de Deus, a nossa igreja tem conseguido sustentar a família. Em contrapartida, temos aqui pessoas que, creio, graças ao trabalho e ao Senhor e oportunidades na vida, floresceram financeiramente. Amém, irmãos? E nós aqui não traçamos uma régua de bom, se o que tem muito e tem pouco, esse é bênção e amaldiçoado. Não. E também não o contrário. Olha, se você prosperou muito financeiramente, então você necessariamente é um avarento e ganancioso. É claro que não. Amém, irmãos? É claro que não. A igreja, ela é pedagógica para que nós possamos nos sentar e nos lembrar que o nosso valor não está nos bens que nós acumulamos. Que tendo muito ou tendo pouco, nós somos irmãos. Glória a Deus. E como família, hoje, você que talvez não tenha financeiramente recursos para abençoar alguém, eu quero te dizer que você é rico e você tem algo a partilhar com alguém. Você é rico e você tem algo a abençoar alguém. Se você hoje se vê numa posição financeiramente estabilizada ou financeiramente de destaque, você floresceu financeiramente, graças a Deus, que você seja muito sábio para colocar tudo o que Deus te permitiu ter diante do Senhor e perguntar: Senhor, qual o significado dessas riquezas chegarem até a mim? Ainda em 1 Timóteo capítulo 6, um pouquinho mais abaixo, no verso 17, Paulo diz: manda aos ricos deste mundo. Então vamos lá, ricos para com Deus, diga assim: estou em Cristo. Amém, quem está em Cristo é rico para com Deus. Agora Paulo vai utilizar, vamos dizer, a métrica que sociologicamente nós utilizamos: rico e pobre por questões de bens, por sucesso financeiro.
Manda aos ricos deste mundo, e ele não utiliza deste mundo de maneira pejorativa, amém, irmãos? Não é pejorativo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam generosos, ou seja, comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Amém, irmãos? Então Paulo, ele não é a favor da pobreza em relação à riqueza. Paulo é a favor do contentamento em relação à cobiça. Então percebe que aí o desafio já não é só para quem tem muito. O desafio é para todos. Eu percebo que a relação com as finanças, elas têm um desdobramento relacional em 3 dimensões, ou 3 vias, eu diria. A primeira com Deus. Se o manejo é adequado, a nossa relação com Deus é de gratidão. Repita comigo, gratidão. A segunda é com o meu próximo. Se a minha relação com as finanças é saudável, a minha relação com o próximo não é de concorrência, é de irmão. Repete comigo, irmão. E isso implica no quê? De que o pai é nosso, o pão é nosso, a dor é nossa. A causa não é só dele, a dor não é só dele, a falta não é só dele, a falta também é minha. Amém, irmãos? Mas como eu vou tomar ciência da dor do outro, da falta do outro, do que carece o outro, se eu estou ocupado demais fazendo somente as minhas coisas e buscando ter vantagens apenas para mim? A proposta da igreja, irmãos, é uma grande revolução nos relacionamentos. É um dos movimentos mais sublimes do Espírito Santo, fazer com que nós, pelo menos por um pouco, pelo menos diariamente, um pouco durante o dia, que a gente tire um pouco os olhos do que nos falta, que a gente tire um pouco os olhos das nossas próprias inquietações e coloque só um pouco o olhar no outro. Isso é ser irmão. E a terceira via de relacionamento é com a igreja. Se para com Deus a relação é de gratidão, para com o próximo a relação é de irmão, para com a igreja a relação é de cooperação. Cooperadores. Amém, irmãos? Cooperadores. Cooperadores. Participantes. Amém? Participo. Estou dentro de um senso de missão. Eu entendo que a missão está caminhando. Quero participar dessa missão, eu coopero. Essa é a disposição, nunca de troca. Amém, irmãos? Nunca de troca, nunca de barganha. Bom, estou nessa igreja, estou sendo bem servido com a palavra, então eu vou investir, porque aí Deus vai resolver meus problemas. Não vá por isso, não é assim. Participe, oferte, invista, porque o seu coração está tomado de gratidão ao Senhor, e você quer participar do que Ele está fazendo. Amém, irmãos? É participar a partir da gratidão. Não participar na expectativa da troca. Que Deus prospere os seus caminhos, irmãos. Amém. Agostinho de Hipona dizia: a humildade de Cristo é a escada pela qual descemos para a verdadeira grandeza. Olhemos para Cristo, irmãos, e somente para Cristo. E eu encerro destacando: o manejo correto das finanças, uma vida sábia diante dos bens deste mundo, vai fazer, irmãos, com que você possa desfrutar de algo que eu diria que é uma das características que mais nos assemelham à essência divina, quando nós a praticamos: generosidade. Repete comigo, generosidade. João capítulo 3, verso 16, vai dizer que, amando Deus o mundo de tal maneira, Ele deu o seu próprio Filho. Quem ama, dá, irmãos. Quem ama, abençoa. Quem ama é generoso. Seja com finanças, seja com afeto, seja com o seu tempo. Amém, irmãos? Se você hoje falar com o seu filho,
perguntar para ele, pequenininho, falar, o que você quer? Você quer 15 milhões de dólares? Ou você quer a minha presença contigo? Amém, irmãos? Se bem que tem uma turma mirim aí que está meio precoce, né, irmãos? Pô, esses dias eu vi um podcast, 2 crianças de 8 anos, dando dicas de finanças. Falei, mas cadê o pai dessas crianças, meu Deus do céu? Vou comprar um pirulito para ele, pelo amor de Deus. Amém? Quem ama, doa. Quem ama, dá, irmãos. Quem ama, investe. Há um determinado autor que diz da seguinte maneira: quando nós participamos da generosidade, ou seja, quando nós praticamos o que Deus praticou e pratica, nós temos a possibilidade de sentir um pouquinho o que Ele sente. É uma maneira poética de se dizer, romantizada. Mas tem um quê de verdade. Há um caminho meio que de libertação pessoal, amém? Quando nós passamos a considerar a generosidade como uma prática contínua, recorrente. É difícil até falar que generosidade é um atributo de Deus. Para alguns, atributo que Ele pratica. Para alguns, generosidade tem a ver com a essência, algo ontológico, é quem Deus é. Ele é autodoador. Ele cria sem precisar. Ele se relaciona sem depender. Ele não precisa da nossa adoração, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisaria nem ter criado a terra. Mas Ele é autodoador. Ele é amor. Então, uma manifestação dos que amam é a doação. Que a generosidade seja prática para nós. Que a generosidade, irmãos, se torne uma expressão de que nós olhamos para Cristo e porque amamos Ele, nós não enxergamos outra possibilidade de não ser pessoas desapegadas, contentes e que abençoam os outros. Encerro lendo isso aqui. É na simplicidade que encontramos o caminho da excelência. Viver de maneira simples é imitar o Cristo em seu estilo de vida. Ele viveu sem ostentação, como descreve o profeta Isaías. Esvaziou-se de si e tomou forma de servo. Sua vida foi intensamente marcada pela simplicidade, a modéstia. Desprovido dessas questões de apego financeiro, optou por dignidade e simplicidade. Busquemos a simplicidade cristã, ao exemplo de Jesus de Nazaré. A inquietação pelo dia seguinte não é recomendável, pois Deus provê para nós o necessário para os seus filhos. O acúmulo de bens e a busca do consumismo são vencidos quando priorizamos o reino de Deus e sua justiça. Encarnar os valores do reino ensinados por Jesus no Sermão do Monte nos remete à prática de uma vida simples sem priorizar conforto e estabilidade. Deixa eu dizer uma coisa, há uma grande diferença entre luxo e conforto. Amém? Há uma grande diferença em ser obcecado pelas riquezas deste mundo e reconhecer que elas podem ter um significado. Em nossa relação com o Pai Eterno, não somos privados de planejar e viver de forma digna e até de viver de forma estável financeiramente. No entanto, a prioridade é que faz o diferencial. Nosso coração deve estar enraizado nos valores do reino, na prática da justiça, simplicidade e verdade. Por fim, devemos optar por uma vida mais simples. Viver como Jesus viveu, andar como Ele andou. Que possamos aborrecer a soberba da vida, o ajuntamento de bens sem qualquer propósito, o individualismo e valorizar a vida comunitária, na partilha, na busca e no cultivo das coisas mais simples da vida. Que o contentamento seja o nosso árbitro, porque nada nós trouxemos para este mundo e nada nós iremos levar. Então encerro com essa pergunta: que tipo de pobreza a riqueza que Deus estabeleceu na sua vida é capaz de suprir? Obrigado, gente. Espero que você tenha sido abençoado em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, quero orar por você. Nós vamos orar, irmãos. E a minha oração é para que Deus abra os seus olhos e que você consiga ver significado naquilo que tem chegado na sua mão. Amém? A minha oração é para que Deus abra os seus olhos e tendo você muito ou pouco materialmente, muito ou pouco, pede para ligar, muito ou pouco materialmente, que você compreenda que em Cristo você foi feito rico. Amém, irmãos? Se hoje você pode encarnar a missão, eu diria
que essa missão será evidenciada por meio da generosidade. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abra os olhos dos meus irmãos, Pai. Abra os olhos dos meus irmãos, para que eles possam compreender a riqueza de estarmos em Cristo Jesus. Senhor, se há alguém aqui que caminhou essa vida, se definindo pelo que tinha na sua conta bancária, pelos bens que tinha, que sejam livres disso, e que possam compreender o seu valor pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. O Senhor nos fez ricos, não por um acúmulo de bens, mas porque o maior bem chegou a nós, a Tua presença, Pai. E Senhor, nós queremos seguir os passos de Jesus, que a generosidade seja evidenciada, abençoando com aquilo que temos, o nosso tempo, os nossos afetos e também os nossos recursos. Senhor, que a sabedoria flua na vida dos meus irmãos, que cada um aqui, Senhor, se autoexamine com a ajuda do Espírito Santo, para ser limpo dos desejos gananciosos. Senhor, nos dê, Pai, a clareza do significado das riquezas e oportunidades que têm chegado às nossas mãos. Se pessoas aqui, Senhor, estão desorientadas na questão financeira, que hoje, Pai, em nome de Jesus, que os olhos se abram, que haja clareza. E Senhor, direciona os meus irmãos, para que eles possam estar atentos às pobrezas que estão ao derredor de cada um de nós. Pobrezas materiais, pobrezas existenciais, pobrezas, Senhor, sentimentais, pobrezas estruturais. Nos dê, Senhor, essa clareza, essa ousadia de olhar para o lado e ver a falta dos outros. Como que nós, Senhor, podemos servir a pobreza de outros por meio da riqueza com a que o Senhor nos confiou? Tesouros do céu. Tesouros do céu. Obrigado, Pai, por uma comunidade que se responsabiliza pelo que o Senhor confia à mão de cada um. Mamon não será governante da vida dos meus irmãos e nem da minha vida. Que o nosso Pai conduza cada um aqui em triunfo, com sabedoria e graça. Que haja reflexão, que haja diálogo nas casas ao longo da semana, para refletir sobre o lugar do dinheiro, na família, na adoração e na sua perspectiva de vida. O teto da sua vida não está vinculado ao que você tem na conta bancária hoje. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade nos sustentando. E que nós sejamos simples como Jesus e generosos como Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém.